Moisés, líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, explica por que a bancada não obstruiu a PEC que acaba com a jornada 6x1 na CCJ. O parlamentar afirma que o partido evitou uma armadilha política do governo, mas promete alterações no texto durante a comissão especial. É daqui a pouquinho. Reviravolta na narcofluxo após STJ considerar ilegais as prisões temporárias. Polícia Federal solicita a prisão preventiva de MC Rian e o pose do Rodo e do dono da página Choquei. A PF argumenta que novas provas reforçam o envolvimento do grupo em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. E o ministro André Mendonça determina a transferência de empresário ligado à farra do INSS para o presídio da Papuda. Casos de polícia. Mulher é presa no interior de São Paulo por vender canetas emagrecedoras contrabandeadas. Alerta nos presídios. Relatório aponta que um detento morre a cada 19 horas no sistema paulista. E a revoltante história do homem preso em Itapetininga por torturar e tatuar a companheira à força. Fraudes e imigração. Brasileiros estão presos nos Estados Unidos, acusados de comandar um golpe milionário contra imigrantes. Enquanto isso, o governo de Donald Trump deporta latinos à revelia para a África. E o drama da separação de famílias de imigrantes na fronteira vence o principal prêmio de fotojornalismo do mundo. No esporte, os resultados da Copa do Brasil, Botafogo, Internacional e Flamengo garantem vitórias. No Santos, o técnico Cuca confirma que o time não terá Neymar na próxima rodada do Brasileiro. E no Real Madrid, o zagueiro Militão sofre lesão muscular e vira mais uma dor de cabeça para a seleção brasileira. Tudo isso e muito mais daqui a 4 segundos. Este é o TVT News, segunda edição, ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. A TV dos trabalhadores e das trabalhadoras traz uma cobertura completa, sempre da perspectiva da classe trabalhadora, ou seja, o seu interesse. Aqui está o jornalismo que faz a diferença, com análise e entrevistas exclusivas. A TVT agora é nacional. Sintonize pela parabólica digital no canal 555 no 44.1 em São Paulo ou pelas nossas emissoras parceiras, o ABC, a Bahia e sul do país. Já somos mais de 1 milhão no YouTube. Então deixe seu comentário e participe com a gente lá e nas nossas redes sociais. Lembrando que a informação começa cedo. Tem TVT News, primeira edição, às 10h30 da manhã, com a jornalista Thalita Galli. E às 2 da tarde você fica com o Sem Censura, com a Cissa Guimarães. Fique ligado também nos nossos destaques. Terça, às 9 da noite, tem o Conversa Sem Curva. Quinta, Juca Kfouri Entrevista. Sexta, tem Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. Acesse tvtnews.com.br e confira a programação completa. O Brasil do Futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h04. Hoje, as alvoradas e os toques dos atabaques se unem em homenagem a uma verdadeira entidade de nossas religiões e cultura. Dia 23 de abril é dia de São Jorge, é dia de saudar Ogum. O estado do Rio de Janeiro celebra o seu padroeiro. Para fiéis e admiradores de sua extraordinária lenda, é dia de reafirmar a nossa própria vocação para não temer os desafios que temos diante de nós.
não temer o dragão que nos espreita. O santo da Capadócia e o orixá do ferro compartilham o mesmo simbolismo: a coragem para abrir caminhos e a força para enfrentar a injustiça. Essa união de tradições, essa mistura tão enraizada em nossa cultura, revela um pouco mais da alma de um Brasil que não foge da luta e que sabe onde quer chegar. É essa energia de guerreiro que vamos precisar resgatar neste ano de eleições brasileiras. O pleito que se aproxima não será apenas uma escolha administrativa, mas uma verdadeira batalha de valores. O dragão que precisamos vencer hoje se disfarça de desigualdade, de ódio e de retrocesso social. Cada cidadão e cidadã será chamado a empunhar a sua arma mais poderosa, o voto consciente. Aproveitamos a celebração a tudo o que representa São Jorge para renovar o entendimento de que as conquistas só vêm para quem tem coragem de se posicionar. Que o simbolismo do Santo Guerreiro nos proteja e inspire no caminho que teremos que abrir e trilhar por um futuro mais justo. Não se trata apenas de fé religiosa, mas da representação de sua lenda. E é sobre isso que hoje nós queremos a sua opinião. Nas eleições de 2026, qual é o dragão, qual é o maior dragão que o povo brasileiro terá que enfrentar para abrir caminhos para um futuro melhor? Opção A, reciclar o legislativo, ou seja, enfrentar a resistência de parlamentares que bloqueiam avanços sociais e defendem privilégios. Opção B, renovar o executivo, eleger lideranças comprometidas com a justiça social e com o combate às desigualdades. Ou opção C, combater as fake news, vencer a máquina da desinformação que tenta confundir o eleitor e desestabilizar a democracia. Estamos aguardando seu voto e o seu comentário na nossa página do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, justificou o voto da bancada a favor da PEC, que põe fim à escala de trabalho 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o parlamentar, o governo Lula queria colocar o partido como inimigo do trabalhador e disparou: "Não somos otários." Sóstenes liberou a bancada para votar como quisesse, e a proposta foi aprovada em votação simbólica na CCJ. Agora, a PEC segue para uma comissão especial, onde o líder do PL promete apresentar mudanças para modernizar o texto e evitar que o fim da escala gere problemas ainda maiores para os trabalhadores. Meus caros e caras, esse moço aí, ele tinha sumido, né? O Sóstenes Cavalcante, não foi? Desde quando acharam quase R$500 mil no flat dele, em dinheiro vivo, né? Ele deu uma desaparecida. E agora ele aparece aí com essa cara, né, de que não estou sabendo de nada. Do que vocês estão falando? Bom, ele disse, nesse caso aí, que eles não são trouxa. Olha, eu imagino que não devam ser trouxa. Isso eu imagino, porque trouxa, né, não vira deputado pelo PL do Rio de Janeiro e líder da oposição. Né? Então, trouxa não é. A gente pode ter outros adjetivos, né, para colocar aí para o Sóstenes Cavalcante, mas trouxa ele tem razão. Né? Que medo dele era, né, que a população, a sociedade, ficasse sabendo que ele é contra o fim da escala 6x1. Eu sempre falo uma coisa aqui, gente, que, aliás, é uma coisa que já está definida para mim, que é o seguinte: essa gente são um bando de covardes. Porque ele não tem coragem de votar contra, e ele escapou isso daí, né? O governo está pensando que a gente é trouxa, né? A população odiar a gente. E é isso.
tenha coragem de dizer que são contra o fim da escala 6x1. É que eles têm pesquisa, né? A pesquisa oficial que saiu aí, mais de 70% da população aprova o fim da escala 6x1. Eu, sinceramente, eu tenho falado isso esses dias, e é uma verdade absoluta para mim. Essa gente, nós vamos ter que enfrentar, mas com o apoio de todos os democratas desse país. Porque eles são covardes, ele não teve coragem de votar contra o fim da escala 6x1, não teve coragem, porque ele é contra. E nós vamos ter que fazer com que as pessoas saibam que esse é o papel de uma empresa de comunicação, uma fundação, qualquer comunicação que se faça, a responsabilidade é trazer a verdade. E a verdade absoluta é que essa gente é contra o fim da escala 6x1. Eles agora estão com uma conversa que eles... não, é que a gente precisa ver, fazer uns ajustes ali. Ajuste para inviabilizar, sobretudo, a aprovação da escala agora. Porque eles têm na cabeça desse Congresso aí, infelizmente, isso é uma coisa também que é outra verdade absoluta, essa gente me dá constrangimento, isso dá constrangimento para qualquer brasileiro que tem a cabeça no lugar. O tempo que a gente vive, a extrema-direita, global, criando musculatura e etc., a gente tem um Congresso que parte dele só serve para fazer política da política mais rasteira. Não tem proposta. A oposição, infelizmente, no Brasil é isso. A oposição, que leia-se bolsonaristas, eles não têm um projeto para o país. E pior, quando aparece um projeto como esse, os caras querem fazer de tudo para que isso não seja aprovado, para que as pessoas não avaliem melhor, talvez, o presidente Lula. Ou seja, quanto pior, melhor. Essa é a lógica dessa gente. Eu queria saber se esse compadre aí, ele já explicou por que ele tinha quase R$500 milhões num frete escondido, que a Polícia Federal achou. Vamos em frente. 16h13, a Justiça Federal concedeu habeas corpus a todos os alvos da Operação Narcofluxo. Entre os beneficiados estão os cantores MC Rian e o Pose do Rodo, além do influenciador Rafael Souza. No entanto, a liberdade pode durar pouco, já que a Polícia Federal reagiu com novos pedidos de prisão. O ministro Messode Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, apontou flagrante ilegalidade na decisão que manteve as prisões temporárias por 30 dias. Segundo o ministro, o prazo excedeu o que foi solicitado inicialmente pela própria polícia. Os investigados são suspeitos de movimentar mais de R$1 bilhão e 600 milhões por meio de apostas ilegais, rifas e tráfico internacional. O esquema utilizava empresas de fachadas e criptoativos para remessas ao exterior. Agora, com a análise de dispositivos eletrônicos e registros financeiros apreendidos, a PF avalia que há elementos o suficiente para que os alvos retornem à custódia, dessa vez em caráter preventivo. A solicitação da PF agora está nas mãos da Justiça Federal de Santos. A defesa dos investigados reforça que não há provas cabais do envolvimento com o narcotráfico e que toda a movimentação financeira será justificada no decurso do processo. A Operação Narcofluxo é considerada uma das maiores do ano no combate à lavagem de dinheiro, no entretenimento e nas redes sociais. O resultado desse novo pedido de prisão deve sair nas próximas 48 horas. Bom, não adianta o advogado está fazendo o papel dele, né? Não há provas e etc. E muita gente às vezes fica pensando, não, mas eles não são traficantes. Vocês lembram do Belo, o cantor de pagode? Lembra que ele puxou uma cadeia por associação ao tráfico? Vocês estão lembrados, não? Porque só o fato de você emprestar dinheiro para o traficante comprar
a droga e vender, você já está associado a ele e isso é crime. Né? O Belo foi preso por essa razão. E esses caras, na verdade, o que está sendo dito pela Polícia Federal é que essa gente lavava o dinheiro do tráfico, do crime organizado, que aí entra tudo, né? Tráfico, rouba banco, sequestro, enfim. É isso que a Polícia Federal está trazendo. Alguém tem dúvida? Obviamente que eles têm todo o direito à ampla defesa. Agora, não adianta chorar agora, não. Enquanto estava com esse monte de corrente de ouro, andando naqueles carros de 2 milhões para lá e para cá, estava todo mundo feliz. Agora chegou a conta para pagar. Vamos lá. O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou a transferência do empresário Domingos Sávio de Castro para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele é investigado no esquema que ficou conhecido como farra do INSS. Estava preso desde dezembro no Centro de Remanejamento da Gameleira, em Belo Horizonte. A defesa solicitou a mudança, alegando que o empresário tem residência e família na capital federal, além de não receber medicamentos adequados para a hipertensão na prisão mineira. O Ministério Público não se opôs ao pedido e o ministro ressaltou que a prisão cautelar deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Bom, direitos humanos para todos. Essa gente aí vivia falando mal dos direitos humanos. O que nos difere dessa gente é justamente isso. Eu acho que ele tem todo o direito à ampla defesa e também essa transferência pelos motivos que estão aí justificados pela defesa dele. Agora, não vai fugir da responsabilidade. Não vai fugir da responsabilidade, tem que assumir, tem que falar, não, é isso mesmo, tá ok, a gente participei de um esquema criminoso, me arrependo, vou cumprir minha pena, respeito à justiça, não vi com aquela conversa, não, isso é uma conspiração contra a minha pessoa, né? Vamos lá, um grupo de brasileiros foi preso nos Estados Unidos acusado de comandar um esquema milionário de fraude contra imigrantes. As autoridades americanas afirmam que a quadrilha construiu uma fortuna explorando o medo e a vulnerabilidade de pessoas que buscavam regularizar a situação no país. A operação aconteceu na Flórida e, segundo o xerife do comando de Orange, John Mina, os investigados enriqueceram com um modelo sustentado por manipulação, fraude, mentiras e extorsão. O líder do esquema foi identificado como Wagner Soares de Almeida, que foi preso junto com a esposa Juliana Colucci e outros 2 brasileiros. Eles respondem por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia. A investigação revelou detalhes cruéis de como o golpe funcionava. O grupo criou uma empresa que se apresentava como uma agência de imigração, prometendo facilidades rápidas em vistos e pedidos de asilo. Após conquistarem a confiança das vítimas, eles assumiam o controle de tudo. Criavam contas de e-mail em nome dos clientes, retinham documentos importantes e passavam a impor cobranças sucessivas. Em muitos casos, os criminosos usavam o medo e ameaçavam os clientes com a possibilidade de deportação para obrigá-los a pagar valores adicionais. Com isso, as vítimas ficavam sob controle do grupo e sem acesso real aos próprios processos. O xerife ressaltou que os suspeitos ficaram ricos, enquanto a maioria dos clientes não chegou nem perto de realizar o sonho de se tornar americano, sendo a maioria das vítimas compostas pelos próprios brasileiros. Meus caros e caras... Bom, as autoridades estimam que o esquema movimentou mais de 20 milhões de dólares. Até agora, 7 pessoas formalizaram denúncias com prejuízos individuais de até 26 mil dólares. Mas a polícia acredita que centenas de pessoas foram enganadas. A ação envolveu diversas agências de segurança e é considerada uma das maiores fraudes imigratórias já registradas na história do país. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vocês já devem ter escutado bem esse ditado, né? E é exatamente isso. Essa política migratória dos Estados Unidos
a barbárie. Isso a gente já sabe, né? Dito isso, quero dizer que a fraude cometida por essa quadrilha, né, é também uma barbárie. Porque você pega essas pessoas, esses brasileiros, por exemplo, que saem daqui do Brasil, né, essa gente sai com aquele sonho estadunidense na cabeça, né? Vou comprar um carrão, vou trabalhar em 3 empregos, faço faxina, vou trabalhar na ajudante de obras, faço Uber, faço entrega, tudo para morar nos Estados Unidos. Então o cara já está com a cabeça já completamente, né, comprometida, digamos assim. E aí o cara entra numa roubada dessa, é para acabar com a vida do cara mesmo, né? Então é uma barbárie. E eu vou dizer aqui, né, essa coisa de gente querer ir morar fora do país e já começar de início participando de um esquema para conseguir um visto, para conseguir um casamento, para conseguir uma justificativa, já começa tudo errado, né? Às vezes as pessoas falam, mas o Brasil, tal, meu amigo, se você fizer a mesma coisa que você vai fazer nos Estados Unidos, ou seja, trabalhar em 3 empregos, que é isso que acontece com o pessoal lá. O pessoal que não tem estrutura que vai para lá, é isso, o cara vai fazer entrega, daqui a pouco está fazendo Uber, pega lá uma obra para ser ajudante geral. É assim que funciona. E tem muita gente que prefere essa vida e está tudo certo. Agora, se fizer isso aqui no Brasil, você também vai conseguir viver. Aí o cara fala, mas lá o carro é mais barato, não sei o que lá. Meu amigo, tem coisa muito mais importante do que, né, esses carrões aí que o pessoal, né, compra lá, os carros antigos. Antigo não, né? Já mais velho, né? Que lá é barato mesmo, né? Porque a indústria dessa gente aí, automobilística, esses caras, eles são loucos. Põe tudo carro 6 cilindros, 8 cilindros. Depois eles invadem uns 3, 4 países aí para pegar mais petróleo e está tudo certo, né? O governo dos Estados Unidos está intensificando a deportação de latino-americanos que buscam asilo para países da África. Em um voo recente, 15 pessoas do Peru, do Equador e da Colômbia foram enviadas à revelia para a República Democrática do Congo. A prática faz parte de acordos firmados pelo governo Trump para tentar desafogar o sistema prisional estadunidense. Até agora, os Estados Unidos já gastaram cerca de 40 milhões de dólares para transferir 300 imigrantes para nações com as quais eles não têm nenhum vínculo cultural ou familiar. Especialistas em direitos humanos alertam que a ação é grave e ilegal, pois coloca essas pessoas em países inseguros, que enfrentam conflitos armados e onde elas correm risco de vida. O Trump, na verdade, ele trata essas questões de direitos humanos, ele trata as pessoas como se fosse bicho, né? Junta, imagina só, o cara pegar, né, pessoas que são de outros países e mandar lá para o Congo. É um horror. Porque as prisões aqui estão cheias. É a barbárie. Eu acho que tanto Trump, Milei na Argentina agora, os irmãos e irmãs estão tendo que comer carne de burro. O Paulo Guedes aqui, o posto Ipiranga do Bolsonaro, né, dizia que o Brasil ia virar uma Venezuela. Agora está a Argentina pior do que a Venezuela. Um horror. Mas esses caras aí, Milei, Trump, Bolsonaro, vai ter um momento da história, lá na frente, eu espero que não seja tão longe assim, que as pessoas, né, vão estar estudando e vão falar, gente, o que será que o meu avô estava fazendo nessa época? O que ele fez para que o fascismo não avançasse? Porque o que o Trump está fazendo, sobretudo o Trump, aí numa perspectiva global fica com mais peso. Mas o que o Bolsonaro fez aqui nos 4 anos da pandemia passa por aí. Aquele show de, né, bobagem que ele falava, de provocações, imitando pessoas agonizando, morrendo, né, por conta de falta de oxigênio.
É um horror isso que a gente viveu, é a barbárie. E quando eu vejo coisas do Trump chegando lá, como essa, por exemplo, você fala, gente, primeiro, quem vai parar, né, essa gente e esse movimento, né, global da extrema-direita? E segundo, como é que as pessoas vão, né, estudar essa quadra da história que a gente está vivendo? Eu, sinceramente, né, vou dizer, olha, naquela época, eu estava trabalhando, né, trazendo notícias e análise, fazendo críticas todos os dias contra esse regime imperialista que o Trump sonha em ter e age como se fosse. Né, todos os dias, assim como foi do Bolsonaro. Eu acho que está na consciência de cada um, né, de ter esse compromisso lá na frente, porque a história vai cobrar. Mas não tenho dúvida disso. Foi mais ou menos, né, nos horrores da Segunda Guerra Mundial. Foi a mesma coisa. Tinha um bando de alemães que, não, tá tudo certo, não sei o quê. Eu já até falei aqui do processo de desnazificação que eles fizeram, né? Que eles pegavam os alemães que eram adoradores de Hitler e levavam lá para limpar os ossos, limpar, né, os espaços lá onde as pessoas eram, né, assassinadas, os campos de concentração, né, para ver se as pessoas falaram, olha, você precisa sair desse lugar que você foi parar aí. Né? E eu espero que a história cobre da gente e não demore muito também, não. A imagem de um pai sendo separado das filhas por agentes de imigração nos Estados Unidos venceu o prêmio de fotojornalismo mais importante do mundo. A fotografia feita por Carol Guzzi foi escolhida como a foto do ano de 2026 pelo World Press Photo. A cena mostra duas meninas agarradas ao pai, um migrante equatoriano sem antecedentes criminais, que foi detido logo após uma audiência em Nova York. O trabalho denuncia o impacto das novas políticas anti-imigração do país, que passaram a permitir prisões em locais considerados sensíveis, como tribunais e escolas. Segundo o júri, a imagem evidencia o custo humano dessas ações governamentais. Tem como encher a tela com essa foto? Não. Isso... Olha, gente, sinceramente, agora de manhã, quando eu vi essa foto, eu falei, cara, quem que roubou a nossa coragem? Não é possível, cara. Não é possível tanta tristeza, tanta desgraça. E esse pai aí pode ser um que foi para algum país da África. É isso, é disso que a gente está falando. Haja tristeza, gente do céu. Vamos lá. Como falamos mais cedo na nossa enquete, hoje é feriado no Rio de Janeiro, dia de São Jorge, de Ogum, santo guerreiro cultuado na Igreja Católica e também nos terreiros de Umbanda e Candomblé. A tradição fluminense diz que o almoço de 23 de abril deve ser uma boa feijoada. Vamos acompanhar na reportagem da TV Brasil como está sendo esse dia especial lá no Rio de Janeiro. Nessa família, todos são devotos de São Jorge. Eles até se prepararam para a data, fizeram camisetas iguais, com uma homenagem à matriarca. Essa semana fez 3 meses da morte dela, então é uma data muito importante para minha família e para mim. E hoje a gente veio em memória dela. Reconhecida como patrimônio cultural e material da cidade, a festa de São Jorge reforça a identidade do Rio, misturando religiosidade e cultura popular. Aqui no centro, a festa de São Jorge começou bem cedo, antes do sol nascer, às 4h30 da manhã, com a missa da alvorada. E agora, os milhares de fiéis continuam chegando no Santuário de São Jorge para cumprir promessas, agradecer e renovar a fé. Além do cristianismo, São Jorge é representado por Ogum nas religiões de matriz africana. Lá na Bahia a gente tem como conhecido como São Jorge, que é Oxóssi, e aqui é conhecido como os caminhos de Ogum, né? Então traz
caminhos pra gente lá também. A gente traz energia e leva energias também. Mais do que uma celebração de fé, a data também movimenta a economia carioca. A expectativa é de quase 50 milhões de reais em circulação, impulsionados pelo turismo, comércio e eventos. Essa ambulante aproveitou para faturar. Quanto é que tá a fitinha? A fitinha tá R$1, a toalhinha 1 é 6, 2 por 10. Eu já vendi umas 1.000 fitinhas. Que maravilha. Vamos lá. Bom, daqui a pouquinho nós vamos interagir com você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Quem está pela TV deve estar se perguntando, mas como é que eu mando, né, mensagem para o programa? É muito simples. Você acessa um QR Code que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui? Pega a câmera do teu celular, abre, aponta nesse QR Code, você vai parar lá na nossa página do YouTube. Ou você vai lá no YouTube e escreve Rede TVT. Simples. Lá vai estar a transmissão de hoje, que você pode mandar seu comentário, que, aliás, nós vamos para o break, logo depois do break vai ter uma sessão de comentários aqui no telão. Escreve aí rapidinho você também, para ver se dá sorte de entrar aqui, a gente volta já. Este é o TVT News, segunda edição, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, nós estamos aqui ao vivo. Conforme prometido no bloco anterior, vamos para a nossa sessão de interação com os nossos queridos e queridonas que estão no YouTube. Manda ver aí, vamos lá. Carlos Prati, meus cumprimentos de praxe, Dom Ernesto, pessoal da TVT, convidados e convidadas e convidados. É isso, audiência progressista nas TVs e no nosso bate-papo. Carlos Prati, abraço, meu querido, muitíssimo obrigado por estar sempre aqui com a gente, meu irmão. Salve, Dom Ernesto, a Maria Cristina, né, que o Arthur matou aqui. Salve, Dom Ernesto Batata e toda a turma da TVT. Que Ogum nos dê caminho para a vitória progressista esse ano. Ogunhê, minha cara, um beijo enorme para você, muitíssimo obrigado, viu? Eu não sabia que a Macris era membro do canal, né? O sincretismo religioso é um dos elementos que faz do Brasil um país tão especial. Abraço, queridão, e equipe TVT. Obrigado, Fábia Medeiros, um beijo para você, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Vamos em frente. Boa tarde, equipe da TVT. Dom, graças a Deus, temos um canal com informações dentro da verdade. O canal do trabalhador. Muito bem, querida Zilda Siqueira. Um beijo gigante para você. Vamos em frente. Desculpa, gente, rodei a vinheta errada. Nem começou e já quis terminar o jornal. Esse é o DTV, o diretor de corte aqui que falou que mandou a vinheta errada. Oh, meu pai do céu. Abraço, meu querido. Aproveita e manda um abraço para todo o pessoal do Twitter que está aí em cima. O Carlos Prati. Boa tarde, acontece. Vamos em frente. É isso aí, acontece. Vamos lá. Valeu, hein? Boa tarde. Hoje a bruxa anda solta na TVT, diz a Laura Pimenta. Parece que de manhã deu problema na internet, né? Espero que não nos sabotem agora à tarde, diz o Marcílio Moreira Andrade. Aqui nós estamos com... Ó, tá tudo fechado, meu. Aqui não tem essa. Ogunhê. Vamos em frente. 16h35, boa tarde, TBT, segunda edição e camaradas do chat. Espera um pouco, vou dar um like. Boa, Karina, obrigado. Vamos em frente, 16h36 ainda. Sóstenes acha que tem alguma moral? Ele que vai explicar o dinheiro do saco e pare de atrapalhar a vida de quem realmente trabalha. Se ele ficar na 6 por um ano, ele pode opinar sobre a escala. Isecosbin. Muito bem, esse aí é um... né? Essa aí
É aqueles pastorzão do Rio de Janeiro, né? Que é mais eloquente ainda, né? Irmãos! Né? Aí tu vai no flat do cara, embaixo da cama, tem um pacote de R$500 milhões guardado. Pra uma emergência, né? Eita, nós. Vamos lá, Izecusbi, muito obrigado, um beijo gigante. Fábio Benedeiro, Sóstenes sentiu e a força do povo mostrou o seu poder. Votar contra a escala 6x1 é um verdadeiro tiro no pé. Fiquemos atentos e fortes, sempre. Obrigado, Fábia, querida. Vamos em frente, 16h37. Daqui a pouco nós temos Roberto Tardelli, ex-procurador de Justiça. Vai analisar uns casos com a gente aqui, viu? Boa tarde, Dom Ernesto. Um abraço meu, grande amigo. Nossa, me enrolei todo, né? Boa tarde, Dom Ernesto. Um abraço, meu grande amigo. Pronto. Valeu, Chiquinho, querido. Aliás, um abraço para todo o povo de Diadema. Mandar um abraço para o Nadir, né, que é lá da República de Piraporinha. Né? E todas as vezes que eu encontro alguém lá de Piraporinha, eu falo, pô, o Nadir te assisto todo dia. Nadir, se eu der sorte que você estiver assistindo o programa hoje, um forte abraço para você, meu querido, e para todo o povo de Piraporinha também. Vamos lá. Valeu, Chiquinho, querido. Tamo junto. Bora. Boa noite, o Brasil. Eu ligado. Moçambique. Valério Rodrigues, lá de Moçambique. Muito bem. Forte abraço para você aí, meu querido Valério Rodrigues. Força. Boa tarde, comunidade TBT News. Boa tarde, Dom Ernesto, equipe TBT News. O Miguel Gomes. Estava sumido, né, Miguel? Rapaz, estamos aqui, né? Aqui a gente vai anotando quando o cabra não aparece, né? Vamos lá. Pode passar mais um ou dois aí, se tivermos no gatilho, e daqui a pouco a gente volta para interagir mais com o nosso povo. Pode mudar. Com certeza, a primeira opção, diz a Mira Lima. Vamos falar da nossa enquete de novo aí para dar uma aquecida nela. Mira, um beijo gigante para você. Vamos lá. Qual o maior dragão brasileiro o brasileiro vai enfrentar? Opção A, reciclar o legislativo. A parcial está dando 45% para essa opção. Renovar o executivo, 7%. Combater fake news, 47%. As duas opções da ponta, né? O A e o C, né? Estão na dianteira aí. Com certeza a primeira opção, reciclar o legislativo. Boa. Deve ter uma opção, todas as anteriores, devia, né? Boa, Cíntia Escola, é isso, né? Cíntia Escola, um beijo gigante. Obrigado, viu, querida? Vamos em frente. Daqui a pouquinho a gente faz mais interação, a melhor maneira de ficar informado. Boa tarde, TVTs. Ana Pérez. Obrigado, Ana Pérez. Sempre bem-vinda ao TBT News, segunda edição. 16h39, daqui a pouco a gente volta. Se a tua mensagem ainda não foi contemplada no nosso telão, fica triste não. Daqui a pouco a gente volta de novo, quem sabe ela entra aqui no próximo bloco. Um casamento em Santa Catarina viralizou na internet após uma entrada para lá de inusitada. A noiva, Fernanda, deixou os carros tradicionais de lado e chegou ao altar sentada na concha de uma escavadeira hidráulica. O detalhe mais marcante é que a máquina pesada era pilotada pelo próprio noivo, o Claudir, que trabalha no ramo de terraplanagem. A escolha do veículo foi uma homenagem à profissão dele e simboliza o sustento e a história da família. O vídeo da cena já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. A equipe do evento planejou tudo para garantir a segurança na descida da noiva, mostrando que o amor pode mesmo mover montanhas e também muita terra. Rapaz, que ideia, né? Diferente, né? Como você chegou na igreja? Eu? Lisão, chegou a pé? E a noiva? A noiva, meu pai levou de carro. O pai levou de carro. Como é que você vai chegar no teu casamento, Arthur? O Eliseu está com 50, né? Quanto tempo de casado? Esse ano eu faço 24. Oh, maravilha, velho. Maravilha, hein? Namorei 7. Rapaz, eu tô há 35 anos. 35 anos. Não com a mesma mulher, né? Fui casando.
Deixa a Ângela ver isso, que hoje eu durmo no sofá. Arthur, como é que você chegaria, ou a tua noiva chegaria na... Limousine. Boa. Show de bola, romântico, boa, Arthurzinho. Que coisa mais curiosa isso, bacana pra caramba, né? Porque é um serviço, né, teoricamente braçal, né, que mexe com construção e etc. E é uma forma, uma homenagem bonita, né? Outro dia eu vi um vídeo, cara, eu choro até em comercial de manteiga, margarina, né? Mas outro dia eu vi um vídeo que eu fiquei tão emocionado, cara, que é uma menina que ela vai abraçar o pai, que é gari. Ele passa na rua trabalhando, né, e ela está num lugar e ela vai lá e beija o cara e tal. Sabe, é uma coisa tão bacana, porque esse pessoal normalmente é invisibilizado, né? Não sei se vocês percebem, né, quando você passa perto de um trabalhador ou uma trabalhadora assim, eles, como a maioria das pessoas não cumprimenta, então eles ficam ali meio já olhando para o chão, já... Né? Cara, que beleza isso, viu? Muito bom. E deve ter sido uma baita festa. Um vídeo bastante inusitado, gravado em uma sala de parto no sul de Santa Catarina, está fazendo sucesso nas redes sociais também. As imagens mostram o exato momento em que um pai desmaia ao ver a segunda filha nascer no hospital da cidade de Criciúma. O rapaz, chamado Maicon, precisou ser amparado no chão e teve as pernas levantadas pela equipe médica para retomar a consciência. O nascimento aconteceu no dia 18 de abril e tudo corria bem até o susto final. Segundo as fotógrafas que registravam a cena, a situação durou pouco tempo e ele logo se recuperou para abraçar a recém-nascida. O vídeo do desmaio já ultrapassou a marca de 16 milhões de visualizações na internet. Dá só uma olhada, que vexame, hein, Eliseu? Vai cuidar de quem? Que vexame, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Ei, tá lá a cara dele, tá pálido. Vamos em frente, 16h43, o prêmio recorde que Ana Paula faturou no Big Brother Brasil deste ano poderia ser ainda maior. E o motivo é o leão da Receita Federal. Os 5 milhões e 700 mil reais anunciados pela emissora como prêmio final já tem o desconto de 30% do imposto de renda. Segundo especialistas tributários, prêmios de reality show são considerados acréscimo patrimonial e são tributados diretamente na fonte. Ou seja, a vencedora já recebe a bolada com o desconto aplicado. Se esse imposto não fosse retido antecipadamente, o valor bruto do prêmio de Ana Paula chegaria a cerca de 7 milhões e 400 mil reais. Oh, beleza, né? Olha, vou falar uma coisa para você. E tá tudo bem, viu, gente? Né? Se fosse 5 mil reais, não pagava. O Eliseu já está, vou te entregar. O Eliseu já está perguntando aqui se ela é solteira. Se fosse 5 mil reais, não precisaria pagar. Mas é isso, né? Nós lutamos tanto para isso. Eu, pela consciência de classe que essa menina aparenta ter, né? Porque eu não a conheço, mas pelo que parece, ela vai pagar esse imposto também tranquilamente, né? Porque a gente estava brigando para os milionários pagarem, né, imposto tanto quanto, né, o povo que trabalha lá embaixo, ralando e etc., né? Com exceção de quem ganha até 5 mil reais. Vamos lá, por isso que eu só disputo prêmio até 5 mil reais. Eu não ganho nenhum, mas... Bom, e acaba de chegar uma notícia do Minuto. O governo federal decidiu reduzir as alíquotas de PIS e COFINS sobre a gasolina. A medida é uma resposta direta à alta do petróleo no mercado internacional, que disparou após o início dos conflitos no Irã. A iniciativa do presidente Lula visa proteger o poder de compra dos brasileiros e brasileiras e evitar que o aumento do barril, que chegou aos $100, seja integralmente repassado ao consumidor. O executivo já anunciou um pacote de 30 bilhões de reais para conter os impactos da crise e garantir a estabilidade econômica em todo o país. É isso que o Brasil precisa, né?
É exatamente isso. A gente tem um governo que pega essas questões externas, né, e use, né, toda a potência que esse Brasil é para se defender. É isso mesmo. Né? E vai passar esse negócio, e nós vamos. O presidente Lula outro dia falou isso, que o Brasil vai ter um papel nessa nova energia mais importante que o Oriente tem com o petróleo. Né? Temos coisas muito boas para acontecer. Vamos lá. Um levantamento alarmante revelou que um detento morre a cada 19 horas no sistema prisional do estado de São Paulo. Os dados são de um relatório do Conselho Estadual de Direitos Humanos e da Defensoria Pública, que registraram mais de 5.000 óbitos desde 2015. A maioria dessas mortes ocorre por doenças consideradas evitáveis e tratáveis, como pneumonia, tuberculose e sepse, agravadas pelas condições insalubres das celas. O documento aponta uma grave falha na saúde dentro das prisões, mostrando que das 180 unidades paulistas, 78 não têm equipes vinculadas ao SUS. Na capital do estado, nenhuma penitenciária possui esse atendimento regular básico. O cenário de mortes constantes fere diretamente as metas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para os presídios brasileiros. Pois é. E a gente tem aí os bandidões do colarinho branco, né? Ou os bandidões golpistas que querem prisão especial. Bolsonaro estava... Olha aquela imagem como é que está ali. Bolsonaro estava querendo, né, estava reclamando que o barulho do ar-condicionado estava atrapalhando ele para dormir. Dá uma olhada aí como é que está. É um horror, cara. Cada 19 horas morre um detento. A situação carcerária desse país é um horror, mas é um horror mesmo. Para delírio dessa gente da extrema-direita. Só para os deles que não. Quem for de extrema-direita, aí não, aí tem que reclamar, olha, é um absurdo. Vocês lembram quando foram presos aquele, né, acho que quase 1.000, um pouco mais de 1.000, né, bolsonaristas por conta do 8 de janeiro? Naquele dia que eles foram presos, ônibus carregando, eles ainda estavam com o celular, estavam lá gravando vídeo. Olha que absurdo que estão fazendo com a gente, não sei o que lá. Bom, essa gente não tinha nem leitura que estava cometendo um crime gravíssimo. Né? Tanto é que boa parte deles foi condenada a mais de 14, 13, 15, 16 anos de cadeia. Né? E o chefe mor, Jair Messias, o Bolsonaro, pai do bolsonarinho Flávio, pegou 27 anos e 3 meses de cadeia. Vamos lá. Os direitos humanos têm muito trabalho pela frente. Por isso que eu admiro demais os militantes dos direitos humanos. Gente, eu vou falar, porque para defender isso daí, tem que ser também gigante. Porque no senso comum, mas ele está aí porque quer. Era o que dizia o Bolsonaro. Não é assim que a gente resolve isso. Aliás, se isso resolvesse, a gente já não teria criminalidade no Brasil já desde os anos 90. Porque o que a ditadura militar fez através do Esquadrão da Morte, né, depois nos anos 80, era uma política de Estado, de extermínio. Né? Começou a aparecer um monte de, como é que eles chamavam? Justiceiros. Né? Teve até alguns famosos, né? Matavam um monte de gente. As cadeias eram talvez até pior. Né? Lembram da história do Carandiru, né? Eles invadiram o Carandiru, mataram 111 pessoas. Foi 111, foi, né? É uma loucura. É a mentalidade desse pessoal. Ou você trata, né, do sistema carcerário numa perspectiva de ressocializar o cara, fazer ele pagar a pena dele e ele sair de lá ressocializado, ou isso aí é uma pedra de gelo, né, que você vai ficar tentando secar, enxugar e não vai conseguir. O Celso escreveu aqui um termo que é bem isso mesmo. O sistema carcerário desse país é punitivista. Né? É para o cara sofrer mesmo, sair de lá
pior do que ele entrou. Né? Ou ir fazer parte das quadrilhas que tomam conta dos presídios para ter proteção. Isso é uma contradição humana que o Brasil vive, que isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Eu espero que isso se resolva. Aqui em São Paulo, a gente vai ter uma chance de ter um governador, né, que vai trazer soluções. Eu já falei isso. O pré-candidato Haddad vai fazer uma campanha de encantamento do eleitor. Eu tenho certeza que essa questão aí, né, vai ser tratada, vai ter proposta para esse descaso assassino, como está escrito aí na tela de vocês. Bom, vamos em frente, 16 horas e 52 minutos, a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher suspeita de vender medicamentos emagrecedores de forma clandestina. A prisão da empresária aconteceu na cidade de Atibaia, no interior paulista. A investigação começou no Paraná, quando o Ministério Público descobriu uma quadrilha que trazia a substância tirzepatida do Paraguai para o Brasil sem a devida autorização. Seguindo o rastro do produto, os policiais chegaram a uma esteticista em Campinas e, em seguida, a mulher em Atibaia. Na casa dela foram encontrados frascos do medicamento, além de mensagens e indícios de fracionamento do produto para venda ilegal. O comércio dessas canetas fora das regras sanitárias é considerado crime e a mulher foi conduzida à delegacia de polícia. Gente, eu sei que está uma febre desse negócio, né? Virou uma febre. Pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado com isso. Às vezes, para você entrar dentro de um padrãozinho estético, você quer ficar, né, magrinho, não sei o que lá, você acredita em qualquer coisa, tá barato, eu vou comprar, a amiga minha que trouxe. Muito cuidado, porque isso é coisa séria. 16h53, em Itapetininga, do interior de São Paulo, um homem de 32 anos foi preso preventivamente por torturar, mutilar e tatuar à força a própria companheira. A vítima de 28 anos viveu momentos de terror. Ela era amarrada na cama e agredida com lâminas de barbear, queimaduras de cigarro e até um gancho metálico. A mulher conseguiu escapar e procurar a polícia com a ajuda do irmão, aproveitando o momento em que o agressor dormiu após tomar remédios controlados. Segundo o delegado do caso, o homem chegava a fotografar as sessões de tortura e ameaçava a vítima de morte. Na casa do acusado, a polícia científica encontrou marcas de sangue e recolheu os objetos usados nos crimes. Eu tenho falado que a gente vive uma epidemia, né, de feminicídio, sobretudo. Já discutimos aqui várias vezes, né? O governador de São Paulo, por exemplo, que é o estado que mais cresceu o feminicídio, ele simplesmente cortou a verba de proteção, né, das políticas públicas de proteção à mulher. Ele baixou 95%. Né? Raro você achar uma delegacia, acho que nem tem, delegacia da mulher que abre aos finais de semana ou à noite, que, né, incrivelmente, né, é justamente nesse horário e dias que acontece a maior incidência do crime. Né? Na verdade, a impressão que dá é que o governador de São Paulo não está nem aí para essa história. Né? E o outro dado que eu me pergunto sempre, e que eu não consigo desassociar, né, o comportamento desse marginal que fez isso com essa campanha institucional que existe nas redes sociais e algumas igrejas, como Legendários, por exemplo. Eu não consigo desassociar isso, porque a impressão que dá é que essa gente, esses agressores, feminicidas, né, homicidas, que matam as mulheres, que faz esse tipo de barbárie com uma mulher, essa gente sabe
que a casa vai cair. Eu cito muito aquele caso que teve no shopping em São Bernardo, na Avenida Kennedy, que o cara entrou, né, foi na loja que a menina trabalhava e matou ela ali. Aí, por que eu falo desse caso? Porque o shopping, todo mundo sabe que o shopping tem segurança, que o shopping tem câmeras para tudo quanto é lado. A menina trabalhava numa joalheria que também tem segurança própria, né, e circuito interno também, e mesmo assim o cara foi lá na frente de todo mundo e assassinou a mulher. Quase morreu e foi preso. Aquele caso em Goiás, que o cara descobriu que a mulher traiu ele, ele matou os 2 filhos e se matou. Eu falei, gente, óbvio que nada é mais importante que a morte, né, a vítima, a condição da vítima. Óbvio. Mas nós precisamos olhar para isso também, o que está acontecendo com essa gente. E eu tenho a sensação que nós vamos, depois de analisar isso, nós vamos chegar no Legendários. Agora tem aquele ator, pior que o cara é bom ator, como é que ele chama? Juliano Carré, acho que é isso, né? Ele criou um curso para ensinar os caras a ser macho. Ele é bolsonarista, né, de primeira ordem, assim. E o cara criou, né, um curso para ensinar, para o cara recuperar a masculinidade. Gente, onde é que nós vamos parar? Então, isso, para mim, está ligado. Tem muita relação com o aumento de feminicídio. Na minha avaliação, nós estamos numa quadra da história que essa gente aí, fraca, marginal, bandido, tudo isso, machista, espancador de mulher, abusador, podemos qualificar, né, longe de mim passar a mão. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo com esse pessoal e nós vamos chegar, né, nesse ambiente das redes sociais, que não é mais a Deep Web. Isso já está... Eu acabei de falar, um ator da Globo, né, curso de Red Pill. É uma loucura isso. Eu vou dar uma dica para vocês assistirem, quem não assistiu, evidentemente, Macho Alfa. É uma série, perdão, que está na Netflix e é uma maravilha. Ela é meio comédia, mas toca e traz situações importantíssimas para a gente descobrir, né, um pouco mais, nós, homens e mulheres também, porque o Brasil é machista estruturalmente. Tem muito homem machista e tem muita mulher machista também, infelizmente. Né? E nós precisamos entender isso. E essa série ela mostra de uma forma didática e engraçada o comportamento dos homens, que a série gira em torno de 4 personagens, são amigos, 4 homens, e eles têm suas, né, namoradas e etc., esposa. Né? É uma série que já está, acho que na 5ª ou 6ª temporada. E é maravilhoso, porque toca, não tem violência, evidentemente, né? Mas toca nessa questão, né, machista, desse machismo estrutural que a sociedade vive. A série espanhola chama Macho Alfa, ou Machos Alfa. Vamos em frente. Laura Pimenta é aquele que jogou a namorada do prédio, depois apareceu morto na cadeia. Anda muito fácil esse, suicídio nas cadeias. Pois é, né, gente? É uma barbárie. Bom, vamos lá. Agora nós voltamos a falar do pedido da Polícia Federal de prisão preventiva contra os funkeiros MC Rian, SP e MC Pose do Rodo, além de Rafael Souza, criador da página Choquei. A medida é uma reação direta à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia concedido liberdade aos investigados. Os motivos que levaram a PF a reforçar o pedido de custódia estão baseados no risco à ordem pública e na complexidade do esquema. Segundo as investigações da Operação Narcofluxo, o grupo teria movimentado mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais por meio de rifas ilegais, apostas e tráfico internacional de drogas. Para analisar esse caso, convido agora para participar aqui com a gente ao vivo o doutor Roberto Tardelli, ele que é ex-procurador de Justiça.
e integrante do grupo Prerrogativas. Muito boa tarde, doutor Roberto Tardelli. Como vai, meu querido? Boa tarde, Dom Ernesto. Boa tarde, companheiras e companheiras da TVT. Estamos aqui felizes numa tarde ensolarada aqui em São Paulo. É, coisa boa. Diga, meu querido, Muito. vamos para treta. Vamos para esse primeiro caso que eu te coloquei aqui, Roberto Tardelli, porque muita gente deve estar se perguntando, quem tem dinheiro não fica preso. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação numa perspectiva jurídica. Olha, vamos começar pelo seguinte. A Constituição Federal traça uma série de garantias a todas as pessoas que estejam em território nacional. A mais importante delas, do artigo 5º, me parece ser a seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é o que nós chamamos de presunção de inocência. Essa presunção de inocência, ela pode ser quebrada, claro. E ela pode ser quebrada em um processo criminal que há de ser para processar, que há de ocorrer perante o juiz competente, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas como é que fica a prisão, então? A Constituição Federal Brasileira ela é muito sábia. O estado basal nosso é o da liberdade. Ninguém poderá ser preso, salvo prisão em flagrante ou ordem escrita da autoridade judiciária competente. Não houve flagrante, houve uma prisão que a gente chama de prisão temporária, que é uma prisão feita para investigação, numa situação em que a prisão do investigado é fundamental e essencial, é absolutamente inafastável para que a polícia possa reunir elementos e apurar aquele caso que está sob exame. Muito bem. Mas a Constituição Federal também diz o seguinte: ninguém ficará preso se houver a possibilidade de concessão de liberdade provisória. Isso significa dizer o seguinte, Dom Ernesto, meu querido e meus queridos e queridas companheiras: só pode ficar preso quem não puder ficar solto. Parece que é óbvio, mas tem uma sutilizazinha aí. A Polícia Federal pediu a prisão temporária dos réus. Obteve a prisão temporária dos réus. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, relaxa essa prisão. Relaxar a prisão significa dizer que esta prisão é ilegal. Correto? Por quê? Primeiro, passou o prazo da temporária e não se estabeleceu concretamente por que motivo eles tinham que ser presos. Dizer assim, olha, a operação é muito grande, não é motivo para prender. O motivo para prender é o seguinte: eles, em liberdade, vão atrapalhar, e vão obstar, e vão colocar problemas, vão ameaçar pessoas, vão impedir que a polícia cumpra a sua função. E por isso, para garantir que... Oi. Doutor, deixa eu só lhe interromper, porque eu acabei de receber uma informação que a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva feita pela Polícia Federal. Pode prosseguir, querido. Nós estamos falando da Justiça de primeiro grau, da Justiça de primeiro grau do Rio de Janeiro. Certo? A meu ver, a Justiça errou. Porque a prisão, não é um cardápio de pizzaria. Olha, essa prisão temporária não está boa, então dá a prisão preventiva aqui, a prisão preventiva substitui... Não é assim. Ou a pessoa tem uma razão concreta, juridicamente posta, para que seja privada de liberdade antes da sentença condenatória, ou tudo que nós estamos fazendo é proselitismo acusatório. É transformar o fato
num juízo moral negativo. Criar uma condição, um caldo cultural em que a liberdade passa a ser quase que uma ilicitude, quando não é. Ora, prenderam, eles ficaram presos, e nesse período em que eles ficaram presos, eles não conseguiram apurar nada que pudesse justificar aquela prisão, então eles não podem ser presos. Eles vão ser presos por quê? Olha, é muito dinheiro, olha, é muito. Tá. Eles só podem ser presos se houver uma prova muito bem direcionada, no sentido de que eles estão, de alguma forma, pressionando testemunhas, ameaçando, subtraindo, desaparecendo documentos, alterando cenas de crime. Isso nada veio à tona. Porque a polícia diz, assim, olha, o vulto da operação é muito grande. Você não prende o elefante pelo tamanho, você prende o elefante pelo estrago que ele faz na floresta. É. O que me parece que está acontecendo aí, e aliás, nós voltamos a viver esses tempos que eu achava que tinham sido superados, é esse proselitismo acusatório que volta, a separação do mundo entre mocinho e bandido. Certo? Sim. Outro dia eu vinha ouvindo no carro, hoje ninguém mais ouve rádio, a gente ouve playlist, né? A gente está mais sofisticado. Né? Havia uma música do Sérgio Sampaio, Durango Kid quase me pegou. O Durango Kid voltou. Sim. Certo? O pior, agora, deixa o eu nosso problema fazer uma observação, doutor. O período que mais dá para a gente exemplificar dessa situação que você está falando, podemos caracterizar ou dizer que foi o período da Lava Jato? Mas não tenha dúvida, a Lava Jato, ela criou um ambiente cultural em que a prisão passou a ser uma virtude. Olha, por que não prender? A pergunta não é essa, a pergunta é por que prender? Por que essas pessoas devem ser presas? Qual a razão que deve significar, que deve fortalecer a privação de liberdade? Não é possível, queridas companheiras, queridos companheiros, meu querido Dom Ernesto, que nós retrocedamos de novo aqueles dias em que o Estado Democrático de Direito se viu francamente ameaçado. Nós não podemos transformar o Estado Democrático num Estado policialesco. Não pode ser a polícia que vai definir quem vai ficar em liberdade ou não. Não pode ser uma operação midiática que vai dizer quem vai ficar em liberdade ou não. Este erro nós já cometemos e ele foi profundamente doloroso. Custou a prisão do maior estadista do mundo por 580 dias. Nós não aprendemos a lição da Lava Jato. Como nós não aprendemos a lição da pandemia, nós também não aprendemos a lição da Lava Jato. Eu diria para você, meu querido, assim me permita chamá-lo, que a Lava Jato foi a pandemia do processo brasileiro. Ela quase matou o Estado Democrático. Faltou muito pouco do resto. Faltou muito pouco. Foi o lavajatismo que inspirou o golpe de Jair Bolsonaro e seus asseclas. Esse horror à democracia. Nós precisamos viver o processo penal democrático. O processo penal democrático tem regras que são para preservar a liberdade, não para ameaçar a liberdade. Essas regras que ameaçavam a liberdade estavam lá no regime militar. Foram superadas pela Constituição de 88. A chamada Constituição Cidadã. Definição espetacular de Ulisses Guimarães, então nosso deputado, então presidente do Congresso Constituinte, que assim definiu a Constituição, porque era uma Constituição
que dava direitos à pessoa perante o Estado. Qual é o nosso direito perante o Estado? É o de nós permanecermos em liberdade e só termos a nossa liberdade suprimida antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória em hipóteses muito restritivas. Isso não está ocorrendo. A nossa realidade carcerária é horrenda. Ela é horrenda. O Supremo disse estado permanente de inconstitucionalidade, né? Doutor, deixa eu fazer esse período da Lava Jato, a gente, aos poucos ou muito rapidamente, começamos a entender que ali tinha uma carga política, um interesse político, né, do juiz, então, o juiz Sérgio Moro, do Dallagnol, e depois veio a Vaza Jato e acabou confirmando tudo isso. Bom, essa motivação política me faz entender que, no decorrer do processo, isso era uma coisa pontual. Mas, pelo que o senhor está dizendo agora, né, isso se enraizou numa cultura do judiciário e da polícia, né? E explicou, inclusive, a problemática que isso causa à garantia dos direitos individuais. Está correto essa analogia aí com a Lava Jato? Mas é mais do que correta. E vou lhe dizer mais. Hoje em dia, é mais difícil para o juiz justificar a soltura do que justificar a prisão. Teria que ser exatamente o contrário. Nesses tempos punitivistas, nesses tempos prisionais que nós estamos vivendo, os juízes estão prendendo numa canetada. E eu aprendi depois de muito sofrer e muito apanhar, que o poder não está em prender. O poder está em não soltar. Como é que você decreta uma medida? Olha, já que a temporária não estava boa, dá a preventiva aqui. Então, olha, toma a preventiva, dá a temporária, põe a temporária na gaveta, dá a preventiva aqui. Ora, que isso? Oh. Uma outra questão, nós acabamos de trazer uma notícia, uma pesquisa que mostra que a cada 19 horas morre um detento no Brasil. Qual a consequência da barbárie que existe no sistema carcerário brasileiro? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, desses detentos que morrem, a grande maioria morre de morte natural. Porque as condições de saúde da cadeia são terríveis. Morre de doenças pulmonares em lote. Eu tive clientes com tuberculose. Nós temos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprindo parte da pena na casa dele agora, até se recuperar dessa operação que ele teve. Perfeito. Só que isso não chega nos demais presos. Não chega na base, não chega na patuleia, não chega naquelas cadeias lotadas, superlotadas, de gente doente com doença contagiosa. A nossa realidade carcerária, ela é miserável. Não pense que os presos estão morrendo lá esfaqueados, não, estão morrendo de doença. Não tratadas. Porque o sistema carcerário dificulta esse tratamento. A tuberculose, por exemplo, eu só pude saber disso quando tive esse caso concreto na minha frente. O remédio para a tuberculose você não compra na farmácia, você não compra no mercado. Você só vai encontrar esse remédio no posto de saúde. Você vai tomar o remédio na frente do funcionário do posto de saúde. Até para controle epidemiológico. Mas ele tem que ser levado ao posto de saúde. Ele tem que ser transportado ao posto de saúde. Nem sempre isso acontece. Se você for ver a temperatura de uma cela, temperatura ambiente, imagine, eu quero dizer isso, só me permita falar isso só 2 minutinhos. Por favor, por favor. Imagine os nossos companheiros e companheiras
O que é estar num lugar em que há 30 pessoas onde cabem 12? Essas 30 pessoas, elas vão ficar fechadas, trancadas, 20 horas do dia. Vão sair por algumas horas de sol e permanecer lá trancadas. É possível, não são 20 pessoas que você escolhe, seus 20 amigos, não, são pessoas aleatoriamente postas, formam grupos de força, formam grupos de confronto. É a barbárie. Acho que caiu o áudio. Acho que a gente está tendo problema com o seu áudio, doutor Roberto Tardelli. Você me ouve? Opa. Ah, voltou. Perfeitamente. Agora, não, voltou, você voltou. Tinha subido o teu áudio aqui. Pode concluir, fica à vontade. Veja uma coisa. Qual é a autoridade, com que autoridade ética, autorização ética, moral, você coloca duas pessoas para um lugar onde só cabe uma, é assim, 30 onde só cabem 10, 50 onde só cabem 20? Esse caos do sistema carcerário, claro que ele vai provocar doença. Claro que ele vai provocar muito mais morte do que vida. Muito mais. Será possível? Essa estatística que foi feita, eu acho essa estatística, você tem que divulgar isso, é uma grosseria, porque aquele que está aprendendo não sabe disso. Vai lá, por obrigação, pelo menos existe isso formalmente, juízes e promotores vão visitar os estabelecimentos prisionais seus respectivos estados. Não estão vendo isso? Eu volto a dizer, nós estamos vivendo uma época, querido, de insensibilidade moral. Não é problema meu. Quem mandou cometer crime, quem mandou estar aí. O que você traz é uma das coisas, uma das vergonhas mundiais do Brasil. Ao lado do feminicídio, ao lado do nosso fosso de desigualdade econômica. Nós não somos um país pobre. Nós somos a 10ª economia do mundo. Se a gente fosse um país pobre, não teria caso Master, caso Vorcaro, essa operação desses rapazes estão presos agora. A gente só fala em bilhão. Acabou. A nossa unidade monetária de televisão passou a ser 1 bilhão. Abaixo de bilhão, ninguém noticia nada. Não dá nem Big Brother. Tem que ter bilhão para poder chamar a atenção dali. Por quê? Porque tem muito dinheiro no Brasil. Tem muito recurso. Essa situação, ela não é vergonhosa, não é lamentável, não é lastimável, ela é escandalosa. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito, e você tem que considerar, no artigo 1º da Constituição Federal, o Brasil, o respeito à dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Brasileira. Só isso. Muito bem, doutor Roberto Tardelli, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no TVT News segunda edição. Semana que vem tem mais. É cada vez mais cirúrgico, hein, doutor? Obrigado, sempre aqui. Esse horário eu aguardo com emoção. Falar para companheiras e companheiros, você não sabe o quanto isso é bom. Te agradeço imensamente, dona Ernesto. Grande beijo, grande abraço a todos. Amanhã sextamos, amanhã a gente se diverte. Bye, bye. Vamos em frente. Obrigado, querido. Muito bem. Roberto Tardelli, procurador de justiça, já aposentado, mas nativa no campo jurídico. Um dos grandes promotores da história do judiciário brasileiro. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Antes de ir para o intervalo, vamos colocar... Dá tempo? Não. É melhor depois, né? É melhor depois a gente coloca aqui. O que vocês acham aí? Meus colegas de trabalho, depois, né? Então, depois do comercial, né, que não é comercial, a gente vai dialogar com a nossa audiência aqui no telão. Sai daí não, a gente volta já.
Este é o TBT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Bom, a gente iria para os nossos comentários agora, mas o meu querido repórter de Porto Alegre já está aqui, então nós vamos falar com o nosso repórter, o Guilherme, e logo depois a gente vem aqui para a interação com a nossa audiência, combinado? Vamos lá, 17 horas e 23 minutos, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre concluiu, na noite de ontem, a votação das emendas ao plano diretor da capital. Foram 22 destaques analisados em plenário, sendo 2 aprovados e 19 rejeitados. Com o fim dessa etapa, hoje os vereadores avançaram para a votação do texto principal do projeto e também analisam outras 28 emendas e 9 subemendas restantes. Quem tem mais informações, se sobrou alguma, é o nosso querido Guilherme Oliveira, diretamente da capital gaúcha. Boa tarde, Guilherme, como é que você está, querido? Boa tarde, Dom. É um dia triste aqui para a capital gaúcha. Acabou de ser aprovado por 22 votos a favor e 12 contra o plano diretor da gestão Melo, né? Então, inclusive, está sendo chamado de plano de negócios, não é um plano diretor. Para quem não está familiarizado com o assunto, de tempos em tempos tem que ser aprovado um plano diretor, no caso aqui da capital gaúcha, vinculado à questão da lei de uso do solo, né? Porto Alegre estava 6 anos atrasado já com esse debate. O prefeito Sebastião Melo encaminhou, então, para a Câmara de Vereadores, no final do ano passado, o plano, né, diretor dele, o plano de reestruturação da cidade dele, entrou em debates e tal. Em março, a oposição apresentou uma série de emendas e ali foi vindo até o dia de hoje, então, quando foi aprovado. A prefeitura fala que houve participação popular. Na verdade, houveram audiências onde a prefeitura já chegou com o documento pronto, então metade da audiência era a gestão Melo falando sobre o plano e a outra metade era aberta para algumas intervenções, né? E no que consiste o plano, né, Dom? Como é que foi feita a defesa dele por parte da prefeitura? Que Porto Alegre necessita de um adensamento, né? Para adensar os bairros, ter maior habitação, maior número de pessoas habitando nos bairros, mais próximas também dos serviços, né, de locais importantes para o cidadão. E o que ela apresentou, então? É um plano muito vinculado, primeiramente, à questão imobiliária, do capital de especulação imobiliária, né? Então, nesse sentido, foi aprovado que pode aumentar a altura dos prédios até 180 metros, se eu não me engano. Então, a altura dos prédios aumentou e a distância entre um prédio e outro diminuiu. Áreas de preservação, como no bairro Sarandi, ali que tem uma área que era permeável, né, que é uma esponja. Inclusive, tivemos a cheia aqui. Já está em plano, já o plano diretor já vai permitir e já está avançado para que se construa prédios ali. E especialistas denunciam, então, que não vai melhorar a questão da moradia em Porto Alegre, do adensamento, porque temos aqui milhares de imóveis que estão vagos, 200 mil imóveis que estão vazios, 2 mil pessoas morando na rua e não se tem nada sobre isso, né? Ao mesmo tempo que se construam novos prédios, né? Então, tem obras faraônicas por vir aqui para Porto Alegre. Quem conhece a Avenida Ipiranga tem um projeto faraônico para lá. Quem vai construir são as empreiteiras. A gestão Melo coloca que com essas novas construções vai ficar mais barato morar. Na verdade, o que vem acontecendo é que o que aumenta é o lucro, não é, das empreiteiras. Muito do que está sendo feito hoje, tem muitas, Porto Alegre já tem muitas construções, estão sendo apresentadas como uma oportunidade de investimento, né? Invista no imóvel para alugar para alguém. Então essa é a lógica, né? É a lógica do capital especulatório, do capital das empreiteiras, né? As empreiteiras fazendo negócio, e a população quase ou nada se pensou nela nesse sentido. A nossa equipe acompanhou a votação hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e conversou com o Felisberto, que foi um conselheiro eleito pelo campo progressista aqui de Porto Alegre para acompanhar as discussões do plano diretor. Quero chamar essa primeira entrevista. É um projeto que descaracterizar a nossa história, a nossa originalidade de cidade, que foi criada pelos açorianos, pelos indígenas, pelos quilombolas. E é fundamental que não há nenhuma
marcação dos territórios que não moram nesse plano, nem os territórios, nem as retomadas indígenas. É muito sério que acabou de sendo aprovado por uns vereadores da base do governo que trocam cargos pelo seu voto aqui. Isso tem que ser dito e negocia com a classe empresarial dessa cidade para explorar o que pouco nós temos de originalidade, de identidade da nossa cidade. Eu, como porto-alegrense, hoje é um dia muito triste, que envergonha a todo cidadão porto-alegrense. É um momento muito triste, mas nós não desistiremos. Nós entraremos na justiça e daremos a resposta e provaremos que esse plano, aprovado por esses vereadores e por essa classe especuladora, não merece ser respeitado. Nós temos que ir para a rua e protestar contra isso. Importante destacar também, Dom, que a oposição fez um trabalho muito forte, muito firme, estudou o plano, foi para cima da gestão Mello e colocou centenas de emendas, né, que iriam fazer com que o debate transcorresse ao longo do ano. Para que houvesse o meio termo, para que avançasse, já que, bem ou mal, o Mello tem, né, o prefeito tem os votos, né, então, mais hora menos hora seria aprovado. Então, para facilitar, para colocar a bola no meio do campo, a prefeitura, os vereadores do governo, né, a prefeitura, então, através dos seus vereadores, topou negociar algumas emendas da oposição. Então a gente conversou também com a vereadora Juliana Souza, uma jovem que é municipária aqui, né? Foi eleita vereadora, está na sua primeira gestão agora. Ela foi linha de frente nessa batalha, né? A Juliana estudou muito, participou muito, colocou a cara, virou uma referência aqui da nossa cidade no debate sobre o plano diretor, e a gente traz então uma entrevista com ela no calor da luta hoje. Aprovamos 22 emendas, sendo delas 3 do Fórum de Entidades, e temos a perspectiva aí de que na Luz a gente vai continuar disputando o futuro da cidade. A emenda que organizou a nossa negociação com o governo foi a emenda que mantém o gravame, a proteção às zonas especiais de interesse social, porque tudo que não tem nesse plano diretor é moradia popular, é a garantia de habitação de interesse social, mas o conjunto das nossas emendas buscaram garantir uma cidade que tenha espaço público de qualidade, onde se possa preservar as nossas áreas verdes, o nosso patrimônio cultural, e sentimos muito que mais de 370 emendas da oposição não tenham sido aprovadas, mas isso mostra o que o prefeito Sebastião Mello e a sua base querem para Porto Alegre, uma cidade onde tu não tem sol na tua janela, onde tu não tem uma perspectiva de qualidade de vida. Isso que a Juliana fala é bem importante, viu? Uma cidade sem sol, né? São prédios enormes que agora são permitidos construir em Porto Alegre. Tem casos emblemáticos aqui, como ali na Duque de Caxias, né? Um prédio que querem construir, que uma empreiteira grande aqui quer construir. A Justiça conseguiu impedir, mas agora vai avançar, que vai tirar o sol da Catedral de Porto Alegre e do Palácio Piratini, né? Vai ficar sem sol. Outros lugares também, a gente tem aqui o caso da rua mais bonita do Brasil, né? Que também vão construir um prédio lá que vai terminar com o sol dessa rua que é muito querida pelos porto-alegrenses. Então, é um plano muito ousado no sentido da especulação imobiliária, né? Ele ousou muito e é interessante também, a título de estudo, né, para quem está vendo de fora, né, como um caso até para refletir como a direita e esses liberais promovem ações como essa, como esse plano diretor, né, que é um plano de negócios, com uma maquiagem democrática, né? Então, a gestão Mello está dizendo que é o plano diretor mais democrático do Brasil, porque houveram diversas audiências onde a população foi escutada, né? Escutada até ali, né? Eles apresentavam um plano e diziam, gostou? Não gostou? Paciência. É isso. Bom, eu não preciso dizer aqui que esse é um momento em que os vereadores ganham mais dinheiro. Esse é o momento, que é o momento da aprovação do plano diretor, porque é aí que está o dinheiro. É aí que está o dinheiro das construtoras, de quem mexe com dinheiro grosso. E eu queria só lembrar aqui que Porto Alegre, há muito pouco tempo, né, sofreu com as enchentes. Um dos fatores foi o avanço da cidade para cima do Guaíba. E isso foi aprovado no plano diretor em algum momento.
É um dia de tristeza mesmo, viu? Agora, uma coisa que me deixou feliz, o meu querido colega Guilherme, é a resistência aí, tanto da vereadora Juliana, como, né, esse militante que falou com a gente, e as pessoas aí, né, se manifestando na Casa do Povo. Muito bom, viu? Mobilização forte, vieram moradores dos bairros, né? Inclusive em outras sessões a extrema-direita atacou esses moradores, dizendo que eles deveriam estar assistindo novela e não ali, né? Porque uma das estratégias deles era tentar aprovar o plano diretor na calada da noite. Então teve sessões aqui na Câmara de Vereadores que era 3, 4 da manhã e estava ocorrendo debate, eles tentando ver se a oposição ia embora para eles avançarem. Então a população resistiu, né? Hoje foi um desfecho, a população estava lá e a luta vai seguir também, como o Felisberto disse, né, conselheiro, que participou do debate sobre o plano diretor, vai ter judicialização, viu, Dom? Porque tem muita irregularidade, sabe? Essa questão climática não foi nem um pouco respeitada. E outra questão que especialistas estão alertando é que vão aumentar as ilhas de calor, né? Porque com os prédios tendo mais altura, é mais concreto, é mais vidro, então é mais concentração de calor, né? Nada disso foi pensado. A questão também da evacuação, né? A gente viveu a enchente aqui, era uma tragédia tu conseguir evacuar as pessoas, né? Nada disso está sendo pensado quando se pensa em prédios maiores sobre como é que tu vai evacuar as pessoas numa emergência climática. E então, são muita mais coisa pessoas, a desejar. Né? E mais pessoas, né? Mais prédios maiores, com mais andares, vem mais pessoas, isso impacta o trânsito, a mobilidade urbana, é um horror. Exato, e mais pessoas, nesse caso, são mais pessoas de classe média para alta, né? Esse plano diretor foi pensado para elas, então é muito louco, né? Porque até agora, no geral, era muito povo que sofria, né, com o descaso. Agora a classe média também está na mão desses caras, né, Dom? Então são apartamentos de 30 metros quadrados, né? 400, 500 mil reais, caríssimos, né? E que não tem nenhum planejamento do ponto de vista da qualidade de vida, da questão das emergências climáticas. Então, avança a especulação imobiliária, esses caras ganhando mais dinheiro e o sofrimento sendo democratizado entre a população, né? Muito bem. Bom, essa gente adora isso. Eles fizeram lá em Balneário também, Camboriú, ficou um horror. A praia, praticamente, você não tem sol na praia. É a estupidez humana na sua, né, maior manifestação. Querido Guilherme, forte abraço, querido. Obrigado, mais uma. Desculpa o atraso, a gente acabou estendendo com o convidado aqui, que estava ao vivo. Mas um abraço, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, sobretudo com essas pautas aí tão importantes para a classe trabalhadora. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Dom. Um abraço. 17h35, vamos falar sobre as eleições? Atenção, juventude! Faltam apenas 13 dias para você tirar o seu título de eleitor. O procedimento é simples e pode ser feito diretamente pelo celular, através do Título Net, no site do TSE ou do TRE do seu estado. Se preferir, você também pode ir presencialmente ao cartório eleitoral da sua cidade. Já vai se separando os seus documentos, porque o prazo termina no dia 6 de maio, 13 dias. Para tirar o título agora em 2026, você precisa ter pelo menos 15 anos de idade e completar 16 anos até o dia 4 de outubro. A democracia se constrói com a voz de cada um e a sua também conta muito. O Brasil vai precisar da força da juventude para fortalecer o projeto que colocou milhões de jovens na universidade e transformou o país. Não deixe para a última hora, faça a sua parte. 17h36. Vamos então para os nossos queridos internautas e telespectadores? Não. Vamos lá, mais um pouquinho de mensagem. Reginaldo Ferreira Santos, boa tarde, Dom. Seja qual for a cor da bandeira, aqui na Zona Norte, todos os dias, 19 horas, não tem água, só volta às 5 da manhã. E ele disse, é isso mesmo, Batata? Aí, Batata é Zona Norte. Na veia,
ele está confirmando aqui o que o Reginaldo está falando. Eu queria saber por que você não trouxe essa informação antes para a gente dar no jornal. Aí você espera alguém dar a informação e fala, pô... Brincadeira, Batata. Minha solidariedade a todo o povo da Zona Norte. Gente, esses dias, eu vi um corte que está o Tarcísio sendo entrevistado pelo Bocardi, aquele Bocardi, né? Ex-apresentador da Globo, que acabou saindo. Eu não sei se ele está no SBT, mas enfim. E aí o Bocardi, ele fala para o Tarcísio uma hora, a conta vai ficar mais cara? Ele fala, não, vai ficar mais barato a conta de água, né? Que ele privatizou a Sabesp. E, gente, assim, falar de privatização e etc., eu não sou daquela turma que pensa, não, a gente não pode privatizar nada, vamos estatizar tudo, não sei o quê. Não, eu sou a favor se houvesse uma revolução popular. Aí é outra perspectiva. Mas no Estado de direito que a gente vive, de disputa e etc., eu acho perfeitamente razoável alguns tipos de parcerias. Né? As PPPs que o governo Lula, o governo Dilma, se não me engano, criou ou usufruiu delas. Né? Eu não vejo problema nenhum sobre isso. Agora, as coisas que são essenciais, isso tem que estar na mão do povo brasileiro, que é o Estado brasileiro. Como a água. A água é um direito fundamental. Como é que você passa isso para uma empresa comercializar? É um horror, é igual a energia elétrica. Não dá para isso ser terceirizado. Mas eles, gente, essa turma aí da economia liberal, essa turma, meu amigo, eles não estão nem aí. Eles pegam o serviço público, vão precarizando, até a população falar, não tem mais jeito isso, está muito ruim. O atendimento, aí vende. Né? E pior, vende por um precinho, né, lá embaixo. Então, é momento da gente... Esse ano é um ano eleitoral, né, Reginaldo? É o momento da gente, cada um, fazer o seu papel. Né, porque o lado de lá, ontem eu falei sobre isso aqui, cara, hoje eu fui, pelo raciocínio que eu desenvolvi aqui ontem, sobre a campanha ter começado, a campanha mais suja, né, que os bolsonaristas vêm te xingar, eles estão começando a ir para aquele estágio de ódio mais alterado. Né? Aí eu recebi alguns inbox, etc. Eu vi no Instagram, na verdade, isso, e minha filha também me contou uma situação. Aí hoje eu fui dar uma olhada nas minhas redes, que eu entro muito pouco no inbox. Eu tenho por volta de 400 mil seguidores, juntando todas as redes. Então eu fui lá no Facebook que eu tenho uns 3 ou 4, e aí eu entrei lá e comecei aleatoriamente olhar mensagem box, né? Não sei como é que chama no Facebook isso, mas enfim. E vocês não têm noção. Começou, mas começou mesmo. Sabe, o lado de lá, o lado fascista, já está em campanha, meus caros. Já está em campanha. Anteontem, uma pessoa que eu nem imaginava que ainda estava nessa luta, né, pelo obscurantismo, essa pessoa mandou uma mensagem xingando outra, né, porque a pessoa fez um post que não tinha nada a ver com Lula, né, era só uma questão de igualdade. Né, eu queria, né, viver num país sem igualdade, a outra pessoa, né, mandou xingando, chamando de, sabe, um horror. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o lado de lá já está. Né? Nós não vamos fazer a mesma coisa porque é justamente isso que nos difere deles. Né? Mas nós temos que responder e pegar esses exemplos aí que o Reginaldo e o Batata trouxeram aqui, de mostrar qual é a diferença. Porque muita gente fala, olha, né, política é tudo igual. Não, não é igual. E é nesses momentos aí que você descobre que não é igual. É esse momento que a população está aí, né? 7 da noite, sem água. Ou seja, você não tem água para lavar a louça, você não tem banho para você tomar, você não tem nada, tem que esperar 5 horas da manhã para a água voltar.
E isso é política, isso é uma escolha política que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, carioca, mas governador de São Paulo, ele tomou. É uma opção. Então, é um bom momento para a gente começar a virar a nossa chavinha. Eu estou falando nós, uma perspectiva do mundo democrático. E aí se inclui a direita responsável, a esquerda, a extrema esquerda, a não sei quem. Interessa a todo mundo, sobretudo a população que não tem vínculo partidário, que é a grande maioria, que eu acho ruim, que todo mundo deveria ter mesmo, mas a grande maioria não tem, e é com essa gente que a gente precisa dialogar. Além de São Jorge, hoje é o Dia Mundial do Livro e as livrarias de São Paulo vão abrir as portas na noite desse dia 23 de abril, com uma programação especial para marcar a data, a chamada Noite das Livrarias. Reúne eventos gratuitos e simultâneos em diferentes espaços da cidade, como atividades com lançamentos, leituras, shows e contação de histórias a partir das 18 horas. Quem estará na livraria Taperá é a quadrinista paulista Margot Poul e o escritor e poeta Rodrigo Carneiro, no tema da conversa Quem controla a narrativa quando tudo é algoritmo, sobre visibilidade, lógica das plataformas e disputa por presença no digital. Margot e Rodrigo, sejam bem-vindos ao TBT News segunda edição. Qual a expectativa de vocês para essa noite, das livrarias? Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, muito obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite. Uma noite muito especial, A gente está na resistência ainda das livrarias de rua. Acho que é importantíssimo eventos como esse, a gente precisa estimular a leitura e como as livrarias deveriam ser valorizadas. Então, a gente está aqui nessa noite para celebrar esse momento com autores, Expectativa de celebração e luta. Muito bem, celebração e luta. Bom, eu, particularmente, Rodrigo e Margot, eu acho que a arte, seja a literatura, arte cênica, qualquer arte, ela tem um papel importantíssimo na transformação do indivíduo. Nessa perspectiva, como é para vocês a gente ter, no Dia do Livro, um evento como esse? É um momento que é especial demais. A gente está falando, além de ser autores, a gente fala dos nossos próprios livros, a gente tem a oportunidade também de conhecer outros autores, de trocar com outros autores, de conversar com o público, que é muito legal. Quando escrever é um ato muito solitário. Geralmente a gente escreve ali com as vozes das nossas cabeças e não tem tanta troca com o público igual, por exemplo, ele é músico, já tem uma outra troca, amigo, com o público. É um momento que eu acho que é interessante porque a gente tem esse acesso. E é isso, E eu acho que as pessoas também vão estar motivadas, vão estar direcionadas para a palavra. Isso também promove uma outra dinâmica. Muito bem. Sabe que eu vi um meme hoje que dizia o seguinte, não deixe seu filho ir para a internet, as redes sociais, antes dele aprender a ler. Porque quando você aprende a ler, você lê um livro, você é capaz de interpretar texto, e também escrever. Eu achei isso genial, porque senão o cara vai para a internet e ele é enganado, porque não sabe, aliás, não compreende o que lê, não tem interpretação de texto e etc. Como é que vocês avaliam isso? Rodrigo, como é que você avalia isso, querido? O livro é uma ferramenta, é uma tecnologia apaixonante. E todo o movimento para que essa ferramenta de tecnologia chegue às pessoas tem que ser feito. Porque tudo leva a crer que o preço, as coisas vão distanciando as pessoas,
desse objeto maravilhoso que é o livro. Todo o movimento favorável ao livro é primordial. Vamos passar o serviço hoje, né, da noite das livrarias. Passa aí horário, faz o convite, fiquem à vontade. Então, hoje a gente espera vocês, né? Tem várias livrarias, mas nós dois estaremos aqui na Tapera Taperá, na Galeria Metrópole. O evento já vai começar a partir das 18, com uma mesa de autoras, mulheres. Né? É importantíssimo ler mulheres, também ler pessoas pretas, a gente ter essa consciência da diversidade, ler pessoas indígenas. E hoje a gente tem uma mesa de mulheres a partir das 18, e nós dois, a partir das 19h30, falando sobre algoritmo e narrativa, que tem a ver com isso que você falou sobre ler um livro antes de ir para a internet. Muito bem. Eu vi ali entre parênteses, segue o baile, explica pra gente, Magô. É o nome do meu quadrinho. Eu faço história em quadrinhos. Esse é o nome da minha história em quadrinhos. História em quadrinhos para adultos, na verdade. Ela tem vai falar de racismo estrutural e violência policial. Então, ele é um quadrinho voltado para adultos. Eu faço quadrinho para quem não lê quadrinhos. Quem parou de ler lá no Maurício de Souza e agora perdeu esse hábito de ler quadrinhos. Então, eu faço quadrinhos para pessoas que não leem, geralmente, quadrinhos, para voltar a ler quadrinhos, para voltar a ler no geral, e falar de temas que às vezes incomodam, mas são necessários de ser conversados. Segue o baile porque a história se passa num contexto de um baile funk. Bom, e o Jardim Quitaúna, Crônicas de Paixão Política e Cultura Pop. Fala um pouquinho dele, Rodrigo, querido. Então, esse é o meu terceiro livro, é um livro de crônicas, não é necessariamente uma autobiografia, mas o relato de alguém que foi e é impactado, né, pelos movimentos culturais de juventude e faz referência ao bairro em que eu fui criado, né, em Osasco, que é o bairro de Quitaúna. E que Quitaúna também tem essa coisa interessante que é, de fato, o nome original da cidade de Osasco. Quitaúna é um termo tupi, né, significa nó escuro de cipó, e antes do advento pavoroso dos bandeirantes, era como a região era conhecida. Muito bem. Livraria Tapera Taperá fica na Galeria Metrópole, na Avenida São Luís, 187, na República, em São Paulo. Hoje, vou pedir para pôr novamente o banner aqui, com a foto dos nossos dois convidados. Aí, ó, Noite das Livrarias, quem controla a narrativa quando tudo é algoritmo. Que maravilha, que provocação maravilhosa. Magô e Rodrigo, que honra entrevistá-los, mesmo que rapidinho aqui, mas vamos estreitar a nossa relação aqui. A Natasha vai falar com vocês depois, para ver se a gente consegue fazer umas outras coisas aí, porque aqui na casa a gente tem o TV Conversa Sem Curva, que é um programa que eu apresento à noite, que cabe a gente fazer umas conversas, né, um pouco mais demoradas e sem curva acima de tudo. Beijo grande, Magô. Rodrigo, abraço para você, meu querido. Obrigado. Obrigado. Honra é nossa. Excelente noite para vocês. O Boletim de Esportes de hoje começa com o giro da quinta fase da Copa do Brasil. O Botafogo recebeu a Chapecoense e venceu por 1-0 com um gol do lateral Alex Telles, logo nos acréscimos da partida. Já o Internacional viajou até Minas Gerais e bateu o Atlético de virada por 2-1. Curiosamente, os dois times vencedores se enfrentam nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Ainda pela Copa do Brasil, o Bragantino ficou no empate em 1-1 com o Mirassol. No Rio de Janeiro, o Flamengo engatou a sexta vitória seguida sob o comando do técnico Leonardo Jardim, ao bater o Vitória por 2-1. Apesar da boa sequência, o alto número de gols perdidos nos últimos jogos tem deixado um gosto de quero mais na torcida rubro-negra. Eu queria só fazer um comentário aqui, Arthur.
O Pedro, centroavante do Flamengo, tá me impressionando, viu? Metendo gol. E ele é um dos poucos que tem essa característica de centroavante de área. Eu não sei não, mas eu acho que o Ancelotti deveria levar o Pedro. Não tem outro, né? Não tem, pois é, cara. E num determinado jogo você pode precisar. Né? Cara alto, cabeceia bem pra caramba. Manda com as duas, é ambidestro. Né? Dribla para um lado, dribla para o outro. Olha, e acima de tudo, tem uma disciplina tática importantíssima para esse momento do futebol. Né? Protege muito bem. E a rodada da Copa do Brasil termina hoje com mais 4 jogos, incluindo Atlético Mineiro contra o Ceará e Palmeiras contra o Jacuipense. E no Santos, o clima segue tenso. Após o empate em 0-0 com o Coritiba na Vila Belmiro, o técnico Cuca confirmou uma péssima notícia. O atacante Neymar está fora do próximo jogo contra o Bahia pelo Brasileirão. O treinador cobrou uma mudança de postura da equipe, lamentando que o Peixe venceu apenas uma das 4 últimas 4 partidas dentro de casa. Para fechar o nosso boletim do esporte, mais uma grande dor de cabeça para a seleção brasileira. O Real Madrid confirmou que o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e está fora do restante da temporada do Campeonato Espanhol. Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo marcada para o dia 13 de junho, o desfalque de Militão deve se juntar à provável ausência do jovem atacante Estevão, que também se machucou recentemente, como já havíamos noticiado aqui no TVT News. Meus caros, já tem 2 no DM aí, hein? E eu estava torcendo tanto por esse menino aí, o Estevão, viu? Apesar de que eu vi o gol do Endrick no último jogo da seleção, falei, tem coisa interessante aí, hein? Bom, vamos lá. Cara, não manjo nada de futebol, mas para quem entende, Neymar já deu, diz o Miguel Gomes. Eu vou falar uma coisa, ninguém precisa entender nada de futebol para saber, né, que o Neymar é um ex-jogador. Desculpa falar aqui, eu sei que tem as Neymazetes aí que estão soltas pela rede social e etc. Tem, inclusive, grandes jornalistas, né, da mídia grande, né? A Bia, por exemplo, defende o Neymar na seleção. Não, é uma loucura isso, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as Neymazetes para fazer análise. Mas a verdade é essa, né? Você imagina só, numa Copa do Mundo, ele agindo como ele age no jogo, sabe o que teria acontecido? Ele já teria sido expulso umas 3 vezes. Porque na Copa do Mundo não tem essas molezinhas dele crescer para cima de árbitro, né, que está apitando o Santos e sei lá o quê, o 15 de Caraguatatuba, né? Ou Vila Rosa, lá da minha vila. Então, é difícil, cara. Aí o cara, né, ele bate uma bola e o cara, olha o que ele faz. Fala, meu amigo, ele está perdendo tempo, na minha opinião, viu, querido? Força, Neymar. Neymar, queremos você longe da seleção brasileira, diz o Marcílio. Ele, o Neymarzinho, ele está fazendo bobagem, porque agora, esses dias, teve um jogo das lendas, se não me engano, né? Os lendários, né? Ronaldinho Gaúcho, só Luizão, Kaká, Edilson, acho que o Cafu deve estar nessa também, que é fominha, né? Aí um lugar bom para ele jogar. Ia deitar e rolar. Segundo o Arthur aqui, eu concordo com ele, parece que nem lá ele vai ter espaço, né? Imagina, vai sair quem? Rivaldo? Quinta-feira é dia de Juca Kfouri, entrevista na TVT. No programa de hoje, o convidado é o ator Caio Blá. Hoje, 21h, aqui na TVT. Assista pelo canal 555 da Parabólica Digital ou 44.1 na Grande São Paulo ou no YouTube, onde você estiver, que tenha internet, evidentemente. Dá tempo de eu conversar aqui com a nossa audiência, que eu pulei agora há pouco. Põe aqui rapidinho, vamos lá.
Tá, manda ver aqui então, por favor. Temos? Não. Dá tempo? Aí, ó, dá. Vamos rapidinho aqui. Por que você nada do Remo? Por que você não fala? Acho que falhou ali, né, Fernando Torres? Remo 3-1 no Bahia. Rapaz, como é que a gente não falou do Remo, com o Remo, né, meteu 3-1 no Bahia? Nossas sinceras desculpas a todos os paraenses que são Remo. Amanda, a gente tem uma aqui no estúdio. Como é que se chama, Niquinha, o torcedor do Remo? É Remo... Remistas. Então, a todos os remistas, a gente pede desculpas. E para os torcedores do Bahia, a gente quebrou o galho de vocês, né? Vamos lá. Bom programa hoje, hein, Dom? Diz a Macris. Querida Maria Cristina, um beijo para você, Cris. Brigadão, viu? Eu fico sempre feliz quando a gente ouve esses elogios, esses comentários, porque aqui, para fazer esse programa, tem uma quantidade de profissionais enormes, né? Envolvido, todo mundo com muito profissionalismo, se esforçando e etc. Então é muito bom quando a gente tem um reconhecimento de quem está aí assistindo, porque a gente faz o jornal para vocês mesmo, né? Não é para o nosso gosto, que a gente quer, que a gente gosta. Então, fico feliz. Muito obrigado. Dom, seria muito bom se tivéssemos mais Dom Ernestos, diz o Ricardo Bernardino Souza. Meu querido, muito obrigado, viu, meu irmão? Mas é o formato do jornal e a casa que a gente tá, né? Aqui a gente tem liberdade, tem, né, uma tremenda afinidade ideológica na editoria. É por isso que as coisas funcionam. Muito obrigado, querido. Fiquem com inveja. Estou com o melhor dos 3 mundos. Chopp bom de verdade, batatinha frita e veio o Dom. E ver o Dom. É bom demais. Sirlene... Sirlene, fala pra gente onde é que você tá com esse chopp aí e essa batatinha frita. Deu até um... né? Agora há pouco eu não vou falar quem foi, né? Eu não vou falar quem foi, mas eu ouvi um assim, nossa, eu tô com a vontade de tomar uma cervejinha, né? Boa, eu não preciso falar quem foi. Vamos em frente, 17h59, vamos ver o resultado da nossa enquete. Põe na tela aqui pra gente. Um beijo enorme para você que mandou mensagens para a gente e eu, infelizmente, não deu tempo de colocar aqui. Amanhã começa tudo de novo e, se Deus quiser, sua mensagem vai ser contemplada aqui. Um beijo grande, muito obrigado. Nas eleições de 2026, qual será o maior dragão que o povo brasileiro terá que enfrentar? Já que hoje é dia de São Jorge, dia do livro, e tem mais um dia aí do chorinho que eu vou falar já também. Para 47% da nossa audiência, reciclar o legislativo. Para 45%, combater as fake news. E 8%, renovar o executivo. O executivo, leia-se, né, não a presidência da República só que vai estar em disputa, mas vai ter governador, né, governos para a gente disputar pra caramba. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui juntos. A alma de um povo canta, toca e pulsa em diferentes ritmos e estilos musicais, especialmente em um país marcado pela miscigenação e pela diversidade como o Brasil. Hoje celebramos um dos gêneros que melhor traduz essa identidade, o Dia do Choro, do chorinho. Mais do que um estilo musical, ele é uma linguagem, uma forma de expressão profunda da nossa brasilidade. Para entendê-lo, é preciso reverenciar Chiquinha Gonzaga, mulher à frente do seu tempo que abriu alas e ajudou a moldar o gênero com talento e muita coragem. É inevitável falar de Pixinguinha, mestre que revolucionou a linguagem do choro e criou arranjos que se tornaram pilares da nossa música. Com com sensibilidade e elegância, fez um povo inteiro mais carinhoso, transformando a flauta e o saxofone em vozes do nosso sentimento. Mais tarde chegaria Jacó do Bandolim, levou o instrumento a um novo nível de refinamento, com noites cariocas, eternizou a energia das rodas de choro e chorinho em uma execução impecável que influencia gerações e gerações. Paulinho da Viola representa a ponte entre tradição e renovação. Ao aproximar samba e choro em Choro Negro, mostra que a tradição só sobrevive quando dialoga com o tempo.
E essa modernidade segue viva nas mãos de Hamilton de Holanda. Com seu bandolim de 10 cordas, ele expande os limites do gênero e prova que o choro continua em movimento. Celebrar o Dia do Choro é reconhecer o talento dos nossos músicos e a força da nossa cultura popular. É valorizar uma música que nasce nas ruas e se consagra na história, com que as flautas, pandeiros, cavaquinhos e violões sigam contando quem nós somos. Viva o choro brasileiro! Até amanhã. Muitíssimo obrigado. Valeu!